Alô, seus curiosos de assuntos sobrenaturais. Hoje é um assunto tenso. Antes de tudo, você leu aí o título dessa postagem e provavelmente muitos talvez estejam pensando em se suicidar. Se você veio aqui pensando nisso, faz isso não, porque eu vou te explicar certinho o que acontece com o suicida. Bom, se você está pensando em se suicidar e acredita na vida após a morte e veio aqui procurar mais informações sobre isso, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu não tenho boas notícias para você. O suicida, segundo o espiritismo, é a pessoa que mais sofre na hora do desencarne. Primeiro, você tem que entender que nada se perde nesse universo. Ao morrer, seu corpo volta para a Terra, mas sua mente, o seu eu, a sua consciência volta para o cosmos. Volta da onde ele veio, ele volta para onde ele estava antigamente, porque é o espírito que anima o corpo físico. Como nós somos encarnados, então o nosso espírito depende muito do funcionamento desse corpo vivo, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando assim: porra, mas aí o cara sofreu um problema no cérebro e tudo, como está tudo conectado à alma, ao corpo, qualquer lesão no funcionamento do corpo, a alma também será prejudicada. Muitas das vezes isso acontece para a gente pagar dívidas do passado, já que a gente vive em um processo de reencarnações e reencarnações, e às vezes a gente precisa passar por várias dívidas que nós fizemos em outras vidas com outros seres para a gente poder conseguir evoluir. O espiritismo, na verdade, ele te explica que a base do sofrimento no corpo físico é que lapida a alma, aí o espírito começa a evoluir e até chegar um tempo que ele não vai mais precisar reencarnar na Terra. Bom, mas você veio aqui porque você quer saber sobre a porra dos suicidas, né? O cara que se mata. Entenda o seguinte: a morte, ela não é um processo automático. É necessário um certo tempo para que o espírito se desconecte do corpo. Por exemplo, quando a pessoa está doente, ela vai se desligando automaticamente. Então é muito mais fácil a passagem do que quando você repentinamente se suicida, se mata ou tem um acidente que a sua vida é ceifada brutalmente. Por isso muita gente diz que a melhor forma de morrer é através da velhice, porque é quando ocorre o falecimento gradativo dos órgãos e o desligamento gradativo do espírito. As pessoas também que têm doenças tipo câncer, que a pessoa vai definhando, entre outras doenças, também facilita bastante esse processo de desencarne. No caso do suicídio, não existe o desligamento do corpo com o espírito. Por exemplo, se o suicida ele der um tiro na cabeça, ele continua sentindo as dores desse tiro na cabeça após a morte. Uma pessoa que pula do prédio, que se suicida pulando do prédio, ela continua sentindo as dores do corpo quebrado após o falecimento. Tem um livro que eu já mostrei aqui para vocês outras vezes nesse vídeo, chamado Memórias de um Suicida. É muito bom, eu vou falar só sobre ele depois. Então nesse livro ele está falando... Calma aí, deixa eu pegar esse livro que está bem aqui, que eu já te explico melhor. É a terceira vez que eu falo desse livro aqui. Memórias de um Suicida. Deixa eu ver se focaliza. Eu já falei desse livro aqui pra você, Memórias do Suicida, é da Ivone Pereira, ela foi escrita pelo espírito do Camilo Castelo Branco, eu já tinha falado outras vezes aqui. Ele era um poeta, um escritor português, então o livro ainda é muito do estilo, das formas do escritor português. É um livro difícil de ler, porque ele usa muitas palavras, fala muito, escreve muito bem, e ele é um suicida. O que aconteceu com ele? Ele também teve um problema, ele ficou cego, foi ficando debilitado com o passar dos anos, e ele pegou e deu um tiro na cabeça. Então ele vai para um outro lugar, sentindo o tiro na cabeça, as dores, todos os problemas que ele já tinha, ele carregou com ele, até o momento que ele vai ser resgatado e vai começar o seu processo de evolução, ter que voltar a reencarnar aqui na Terra, etc, etc, etc. É um bom livro para ler, é um livro difícil, que você não termina fácil, não sei que você seja aquele devorador de livros, mas é um livro interessantíssimo, como ele conta, ele descreve os lugares onde ele foi. Segundo o espiritismo, a pessoa tem que pagar por isso. Como
ela se desconectou do corpo, ela matou o corpo antes da hora programada. Segundo o Espiritismo, nós temos um tempo programado aqui para viver na Terra, 20 anos, 30 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Isso durante a nossa vida pode prolongar ou diminuir, porque a gente pode cometer vários tipos de suicídio, chamado também de suicídio inconsciente, que é quando você destrói seu corpo com excessos de bebida alcoólica, de cigarro, entre outras coisas, que você pode forçar o seu corpo, o seu organismo, ele não aguentar e você acabar se suicidando. Também esse tipo de suicídio o pessoal acaba pagando por ele, mas não tão grave quanto o espírito que realmente quis se suicidar e na hora acabou com a sua própria vida. E eu imagino como deve ser o sofrimento dessas almas que fazem isso. Lógico, para quem acredita, eu acredito, por isso que eu fiz o canal, estudo muito sobre isso. E se eu não tivesse visto coisas que eu já vi, que com o tempo eu vou falando isso para vocês aqui no canal, desencanaria, mas eu tenho certeza, a gente vai compreendendo, né? O Chico Xavier uma vez falou assim: a gente chega num estado de entendimento. Você, depois de um tempo, você entende o funcionamento. O Espiritismo, na verdade, ele te explica o funcionamento do cosmos, como é que é toda a organização, como é que se funciona. A ciência, ela fica muito presa às coisas externas, às coisas materiais, mas tem um funcionamento também energético, espiritual, que aí tem várias coisas. Você, no meu blog, você pode ir lá, siga fantasmas.blogspot.com.br, e lá tem um vídeo, um documentário falando sobre a data limite, como é que são outros espíritos de outros planetas influenciando aqui. É interessante, você pode ir lá no meu blog e achar esse conteúdo, que você vai achar interessantíssimo, beleza? Pois então, logo depois do ato suicida, vem o momento da loucura. Geralmente o suicida não é uma pessoa equilibrada. Geralmente quando ele comete esse ato, ele está em uma fase muito difícil da vida dele e completamente desequilibrado. Então muito cuidado quando uma pessoa estiver em depressão, muito triste. Às vezes a pessoa se mata ao fim de um relacionamento, às vezes mata outros seres e se mata depois. Isso é muito complicado. É um karma que ele vai ter que carregar por alguns anos de encarnados e desencarnados. Então muito cuidado aí para quem se sente emocionalmente atingido por qualquer tipo de relação, ou no trabalho, amorosa, afetiva. Muito cuidado, não ser fraco nessas horas e acabar não cometendo alguma situação que possa comprometer a sua vida. Pois é, então o suicida, ao perceber que não existe morte, ele fica muitas vezes ele fica preso ao próprio corpo, vendo o seu corpo se decompor. Ele acompanha tudo, desde o enterro, o velório, às vezes acorda, às vezes dorme. Também tem um outro livro muito interessante que é... esqueci, calma, eu vou pegar. Que é esse aqui, ó. Um Roqueiro no Além. Esse livro aqui, ele foi psicografado pelo médium Nelson Moraes. Então ele vai contar a história, adivinha de quem? Eu já falei, eu acho, desse livro aqui pra vocês também, mas eu vou fazer um vídeo só falando desse livro, explicando tudinho. Mas quem tiver interesse em comprar, ó, é do Nelson Moraes, ele psicografa do Raul Seixas. É, rapaz, esse mesmo. Raul Seixas vai falar como é que foi os seus dias logo depois do seu desencarne. Ele teve um suicídio inconsciente, excesso de todos os tipos, álcool, cigarro. Um dia ele chegou bêbado em casa, me parece que a história foi essa, completamente comprometido seus órgãos pelos seus excessos. Chegou um dia doidão em casa e aí acabou falecendo, dormindo. Quando estava dormindo, acabou vindo a falecer. Ele ficou preso ao corpo durante muito tempo. Então ele viu os velórios, ele viu as pessoas chorando por ele, ele ficou preso, ele sentiu o cheiro do corpo dele apodrecendo. Então foi um sofrimento muito grande para ele. Ele conta tudinho isso no livro. É interessante para quem quiser comprar aí, ó, Um Roqueiro no Além, que mostra um suicídio inconsciente, o que acontece, né? Memória de Suicida, o que acontece com uma pessoa que realmente se matou conscientemente, queria se matar. E também tem um filme chamado Nosso Lar. Para quem viu, ele conta mais ou menos o que acontece com um espírito que morre, que se suicida inconscientemente. E você pode acompanhar no filme, que é muito mais fácil, é mais tranquilo para relaxar e tudo. É um filme bem legal chamado Nosso Lar, e você pode ver como é que o que acontece com os espíritos
que se suicidam. No suicídio você pode ficar preso ao corpo, você pode não ficar preso ao corpo também, dependendo do que acontecer, e você pode ir para um outro lugar, um lugar horrível, um lugar completamente desprezível, um lugar chamado de umbral, alguma parte do umbral completamente terrível, o Vale das Sombras. Tem uma novela que chamou esse lugar de Vale dos Suicidas, chamada novela Viagem, que ocorreu em 1994. É interessante, no YouTube tem vários capítulos dessa novela em ordem, então você pode encontrar praticamente todos os capítulos dessa novela e entender um pouquinho, acompanhar ela no próprio YouTube, que passou um dia desse também no canal ao vivo. Então acho que é interessante aí, se você tiver curiosidade, acompanhar também por lá. E lá também acontece o suicídio, que acontece com o espírito que se suicida e quer se vingar também de outras pessoas. Você que acompanhou, o suicídio então não é uma coisa bem legal e você pode pagar por muito tempo. Lembrando uma coisa para vocês também, se você cometer um suicídio, você paga em outras reencarnações também. Por exemplo, se você der um tiro na sua cabeça, na sua outra vida, depois de muitos anos, você vem com problemas na cabeça. Então às vezes você vem com síndrome de Down, às vezes você vem com outros problemas que você já nasce tetraplégico, paraplégico, com problemas totais de deficiências. Às vezes o corpo deformado de uma pessoa é daquelas pessoas que se suicidaram se jogando na frente de um trem, de um metrô, se jogaram do alto de um prédio, e às vezes ela vem completamente desfigurada já na outra vida. Todos aqueles problemas que você vê, nem todo mundo nasce igual, sempre uma pessoa nasce com um problema mais que o outro. Isso tudo você paga na sua outra vida. As pessoas que nascem com problema respiratório, asma e outras coisas, porque fumou muito. Então, lógico que não é bem uma ordem, uma regra que seja tudo assim, mas é assim mais ou menos que acontece, galera, beleza? Lembrando também para vocês que eu não sou nenhum religioso, mestre religioso, então eu falo palavrão, falo o que eu quiser. Eu gosto do assunto, falo do assunto, e lógico, eu tento evoluir como os seres humanos. Tenho meus defeitos, minhas falhas também, mas que eu tento corrigir sempre elas. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre Memórias de um Suicida, e vou fazer um livro também só falando de um roqueiro no além. Assim que der, tá, galera? Eu vou começar a encher de vídeo esse canal. Você que gosta desses assuntos, participa aí muito comigo, beleza? Se você tem algum caso aí, você queira me falar, escreve aí, manda mensagem, escreve no e-mail, sigafantasma@hotmail.com, que aí a gente tenta fazer essa investigação paranormal aí com você. Beleza, galera? Um grande abraço aí, se inscreva no canal. Fui!